Em Rio Preto e Fernandópolis, a polícia fez um trabalho muito importante contra jogos ilegais. E eles têm aumentado demais. Quem vai trazer detalhes agora, ao vivo para a gente, é a nossa repórter, a Larissa Lima, que tem acompanhado. Lari, boa noite para você, seja bem-vinda. Como é que tem sido esse trabalho e hoje, o que ele conseguiu apurar, o que ele conseguiu aprender? Oi, Nelson, ótima noite a você e a todos que acompanham o nosso SP Record. Exatamente como você disse, é um trabalho constante, viu, Nelson, que é realizado pela Polícia Civil, que hoje deflagrou, então, esta operação com o principal objetivo de combater esses jogos ilegais. A operação foi deflagrada aqui em São José do Rio Preto, mas também em outros municípios que compõem, então, as delegacias, tanto Mirassol, Icém, Fernandópolis e também outros municípios. Nesses pontos que funcionavam aí, né, que tinham uma razão social como estabelecimentos comerciais, as equipes descobriram, então conseguiram detectar que se tratavam também não só desses comércios, como alguns bares, inclusive uma bicicletaria, como também estabelecimentos que praticavam esses jogos ilegais, jogos do bicho, jogos de azar. Tudo isso, então, chegou até as equipes policiais que deflagraram hoje essa operação. Nesses pontos específicos, nessas cidades, não só em Rio Preto, mas também na região, as equipes conseguiram apreender vários materiais, inclusive a gente tem imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil que mostram todos esses materiais. A gente tem aqui equipamentos de vídeo para bingo, maquininhas para jogo do bicho, celulares, tudo isso foi então localizado e apreendido pelas equipes da Polícia Civil. Inclusive, 4 pessoas então foram indiciadas, elas foram detidas pela polícia, levadas então para a delegacia e elas então responderão pela contravenção penal de jogos ilícitos. A outra questão também que a polícia trabalha, Nelson, é que vários desses pontos funcionavam então, como eu disse, como comércio comum. Em um deles, aqui no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto, um deles se tratava de um bar comum, aqueles bares antigos mesmo. Em um outro também funcionava um bar e outro uma bicicletaria. Enfim, eles criam toda essa aparência de estabelecimentos comuns, mas na verdade eles estão ali praticando esses jogos ilegais que acabam, segundo o delegado Amaury Schaeffer, que nós conversamos com ele mais cedo, ele trouxe vários detalhes em relação a essa operação e disse que inclusive essa prática ilegal também acaba se relacionando a outros crimes, como por exemplo a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e até também essas pessoas que se tornam viciadas nesse tipo de jogos e levam todas as famílias aí a ruínas por conta desses jogos que são ilícitos, Nelson? Como eu disse, 4 pessoas então detidas pela polícia e segundo o delegado Amaury é um trabalho constante que eles realizam. Até porque isso vem sendo já combatido diariamente, uma prática que é muito comum na capital paulista, também se estendeu para o interior paulista. E uma novidade que ele falou nessa questão agora é de jogos de bingo por aplicativo de celular. Antes tinham essas maquininhas que o pessoal colocava lá o valor, saía o númerozinho e aí eles continuavam com esse jogo do bicho, esse jogo ilícito, mas agora também um outro formato já atualizado pelos bandidos, que é realmente essa atualização pelo celular. Então tudo isso, como o delegado afirmou, uma prática que foi então atualizada e agora eles têm também um outro viés para continuar com essa investigação, que é um trabalho que continua, viu, Nelson? Exatamente. Inclusive, Lari, vamos fazer o seguinte, chegou para a gente agora uma entrevista enviada pelo próprio delegado que você estava citando. Eu vi você conversando com ele nesse trabalho de apuração na nossa redação. Ele mandou para a gente esse material. Vamos acompanhar juntos, eu e você, e no retorno a gente continua falando sobre esse caso que preocupa, porque fere famílias, O dinheiro do trabalhador vai embora e faz muita falta. Vamos acompanhar primeiro. Hoje foi realizada uma operação na São José do Rio Preto e na sub-região. A gente logrou êxito em 4 lugares aí, encontrar 2 máquinas de videobingo, um jogo do bicho praticado mediante aquela máquina de cartão e um através de aplicativo de celular. Esse material todo foi apreendido, Eles responderão por contravenção penal prevista no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, que é jogos de azar, E vai ser instaurado um termo circunstanciado e eles vão responder por esse crime, que também pode estar relacionado aí a eventual lavagem de dinheiro e tráfico de drogas também. Pois é, Lari, só reafirmando aquilo que você já tinha colocado, você tinha pontuado aqui para a gente, para quem nos acompanha, e existe uma máxima que é importante a gente colocar aqui. Quando parece muito fácil, quando parece muito lucrativo, desconfie, Em geral, e a experiência mostra que é golpe.
né? Você vai ter prejuízo, fica esse alerta para quem está em casa, para quem costuma. Muitas vezes pinga aqui, pinga mais um pouquinho, quando você acha que você vai lucrar demais, tua renda vai embora e faz muita falta, né, Lari? Sem contar que são bandidos. Exatamente, Nelson, muito bem colocado por você e como você disse, essa prática acaba que desenvolve ali nas pessoas um certo vício e com isso o dinheiro das famílias acaba sendo ali defasado e com isso as pessoas também, querendo ou não, estão contribuindo com essa prática que é ilegal. Segundo colocado então pelo delegado Amaury Schaeffer, esse trabalho vem sendo realizado por eles já há alguns meses de investigação e agora eles conseguiram finalmente chegar a esses pontos específicos que, como eu disse, funcionam como bares, estabelecimentos comuns, viu, Nelson? Quando, na verdade, ali por trás funcionam, então, com esses jogos ilícitos que trazem aí um prejuízo enorme. Muitas vezes esses comerciantes são usados por uma quirelinha, né? Um dinheirinho de nada que eles ganham para manter essas máquinas ali. E quem lucra, de fato, são os donos, né? Os donos da banca, os chefes de quadrilha. É o crime organizado por trás de tudo isso. Lari, obrigado pela sua participação. O sinal sempre é aberto para você.